Graça e paz, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação do Pod Kids. E hoje com esse casal maravilhoso, Lucas, Raquel. Se apresentem aí pra galera, povo de Deus. Como um bom cavaleiro que eu sou, primeiras damas. Amém! Graça e paz. Tô muito feliz de estar aqui hoje nesse podcast, né? Pod Kids. Deus venha abençoar grandemente esse projeto, né? Meu nome é Raquel, sou da Ministério Peniel. E agora eu vou passar pro meu marido falar um pouquinho, né? Eu sou o Lucas, também sou do Ministério Peniel, tenho 24 anos. A gente casou aí novo, né? Apesar de a gente ser casado, somos jovens ainda. A gente não se arrepende disso. Glória a Deus. Porque eu acho que foi uma das nossas melhores escolhas. A gente ter esperado em Deus, conhecido uma pessoa que realmente é de Deus e a gente uniu os laços aí, né? Amém, glória a Deus. Vou chorar aí nesse podcast. Ô, meu, amém. Eu sempre choro. E assim, ó, uma das coisas, né, que nos chama bastante atenção, até a gente também trabalha no Ministério Infantil e com os adolescentes, né, da igreja. E uma das coisas que chama atenção é, apesar de vocês serem tão novos assim, mas já estão fazendo um trabalho tão relevante, né, na igreja, no corpo de Cristo mesmo. Eu queria saber, assim, como que foi o início de vocês, a infância, os pais, né, que são pastores, depois apresenta aí, pode falar, amém? Então eu queria saber a infância de vocês, como que foi o início mesmo. A minha foi um pouco mais tranquila, né? Então, já fala da minha porque é um pouco mais tranquila. Eu realmente cresci na igreja, então meus pais, eles sempre me instruíram um caminho e, assim, eles nunca se desviaram, né, desse caminho. Então, cresci nisso e fui levando isso adiante. Mas sempre tem aquele momento, né, que a gente vai crescendo, né? É importante falar, direcionar, né, para os adolescentes, para os jovens. A gente vai crescendo e a gente quer conhecer coisas, né? Mas o Senhor nunca me permitiu ir muito adiante disso. Ele falava, né? Então a gente sempre voltava para o foco. Mesmo quando a gente tentava, eu vou andar com minhas próprias pernas, o Senhor falava, não é isso que é para acontecer. Então a gente sempre voltava para o foco. Então, assim, nunca saí da igreja, nunca parei de louvar, nunca parei de fazer nada. Mas a minha infância, eu tava até contando esses dias que para começar a cantar foi muito difícil. Eu não gostava de cantar assim, eu gostava de cantar em casa, com a minha família, mas não levava isso pra fora. E hoje, assim, você vê a transformação que Deus fez, a gente gravar um louvor a Ele, a gente já gravou 3 louvores, né, o Por Completo, que agora saiu. Então, assim, é muito importante o quê? O crescer na presença de Deus. A gente sabe que é difícil isso hoje, é muito complicado. Às vezes é uma criança pequena que ainda não tem conhecimento sobre quem é Deus, sobre o que é a presença de Deus. Então, como é importante a gente instruir o caminho para as nossas crianças, porque elas são o futuro, né? Elas são a geração que está por vir. Então, é importante tanto a igreja quanto os pais instruírem o caminho que a criança deve andar, porque quando ela crescer, ela jamais se desviará. Então, eu agradeço muito aos meus pais, que sempre me instruíram, né, em relação à presença de Deus. Então, eu sempre fui daquelas crianças que gostavam de ir na igreja. Você Glória! Criança que não gosta de ir pra igreja. Atenção aí. Eu tava pensando nisso semana passada, no culto, né? A gente vê que tem criança que gosta de ir na igreja. A gente tem um rapazinho lá, o Vini, ele tem, tipo assim, uns 8 anos. E ele vai, assim, sabe, firme e forte. Às vezes ele vai de social, né, amor? Gravatinha, pede pra louvar. E eu tava pensando nisso, falei, cara, eu sou um vire na vida, porque eu sempre gostei muito de ir na igreja. Nossa, e a gente vê que às vezes tem algumas mães que por vergonha, né, acabam não levando. Meu filho é bagunceiro, às vezes, né, ou o meu filho quer ficar em casa, ele é um jovem, ele não tá afim de vir. E eu nunca tive isso, sempre minha mãe se arrumava, eu já tava lá tomando banho pra ir pra igreja. Então é um sentimento que também é amor, né, não por forçar. Então, falando um pouco desse lado, né, de, meu Deus, como foi minha infância. Eu lembro isso, eu lembro a vontade de estar. E eu lembro que na minha igreja tinha um grupo muito forte de crianças, né? Era um grupo missionário de crianças muito forte. Yes. E eram cultos muito legais, muito criativos. Então, as tias levavam mesmo, faziam os papéis, os EVAs levavam. E a gente aprendia muito. Como é importante eu falo assim, a escola
para as crianças realmente trazer o que a palavra ensina, porque a gente sabe que às vezes falta isso nas igrejas, né? Às vezes só pega a criança e coloca lá para não fazer bagunça. E Fazer aí, um desenho, né? e aí deixa lá pintando, É põe um verdade. desenho aleatório lá, imagina pôr Peppa Pig para assistir no meio do culto. Aí não dá, né? Daí já era, né? E aí já era. Daí Então já assim, sai falando, papai bobinho. aí não dá, né? Ah, você aprendeu lá na igreja, na escolinha da igreja. Então é muito interessante isso, né? Então eu cresci com muita vontade de ir, sempre gostei muito, gostava de dançar, gostava de cantar. E aí Deus foi ministrando isso em mim, até o ponto de que hoje a gente consegue fazer com amor e levar com muita responsabilidade isso, porque a gente aprendeu desde pequeno, né? E eu falo assim, que Deus teve muita pressa e muitas coisas na minha vida. Então eu cresci, eu me tornei responsável em certas áreas muito rápido. Eu lembro que eu já tinha uma visão muito ampla do reino com 10 anos, 11 anos. Que legal. Eu me tornei líder de jovens na época, eu era tipo 12, 13 anos. E na época rolava, a gente não tinha quem fazia, então falei, não, eu vou fazer. E os jovens ensaiavam e a gente cantava e precisava de conselho, pedia. E às vezes os marmanjão maior que eu ia lá e a gente orava e o Senhor entrava naquela causa. Então o Senhor ele usa, independente da idade, independente do tempo. Quanto mais você procura se apresentar a ele, mais ele se apresenta a nós, né? E eu acho assim, né, Raquel, que ajuda muito a idade. Tu tinha 12 anos, então tu já tá falando a linguagem deles, Sim. né? É diferente de uma pessoa de 40, 50, que lá, pô, vai ser o pastor dos jovens. Aí tá lá a pessoa com outra linguagem, outra visão, né? Então é interessante, vamos dizer assim, uma criança, um adolescente de 12 anos... à frente do trabalho, lógico, que com uma cobertura, com pessoas ali, né, dando uma cobertura, né? Mas vocês com a liberdade de trabalhar, eu acho que isso que é importante, né? Legal, agora vai, amor. Vai, Lucas, a parte boa agora, Lucas. Agora é hora de chorar, agora é hora de chorar, né? A minha infância já foi um pouquinho mais conturbada, né? Contar um pouquinho aí como é que foi. No início, assim, a gente não ia pra igreja, então, assim, não nasci, vamos dizer, em berço evangélico. Mas a gente era muito bem financeiramente. Eu morava em São Paulo, né? A gente morava em São Paulo. E aí meu pai recebeu uma proposta de transferência e ele teria que vir para Bauru. E nisso veio a família toda, eu ainda muito criança também, acho que eu tinha em torno de 5 anos. A gente tinha uma vida financeira assim, cara, era ótima. A gente morava num sobrado, tudo que eu queria eu tinha. Então se eu quisesse, pai, eu quero um PlayStation, que na época era PlayStation 2. Pai, quero um PlayStation 2. Meu pai chegava com o PlayStation 2. Pai, olha, quero um carrinho de controle remoto. Chegava um carrinho de controle remoto. Então, o que eu pedia pro meu pai, tinha lá na hora. Porque pai gosta de mimar o filho, né? Então eu pedia, cuidado, né? Nossa, via lágrima no olho, meu pai, não, toma, já dava. Só que também, eu acabei tendo que ter umas responsabilidades muito cedo que eu não deveria ter. Na verdade, eu tomei isso pra mim. Porque a nossa vida começou a desmoronar de uma tal forma que meu pai ele foi mandado embora do serviço. Aí aconteceram alguns problemas em casa, entre ele e minha mãe, que uma próxima vez que ele vir, acho que ele vai contar o testemunho. Ele conta, vou deixar pra ele. Ele vai vir, ó, pastor. Pastor, Estamos esperando, hein, vocês estão pastor. convocados a vir contar o testemunho. Aí, ó, amém. Testemunho é forte. Eita E glória. aí, que os problemas foram acontecendo, eu fui vendo e fui tomando aquilo pra mim. Então, assim, eu meio que tive que amadurecer muito cedo, sendo que eu era uma criança, eu era de criança para adolescente, então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que brincar, tinha que me divertir, era isso pra eu fazer. E eu tava querendo tomar umas responsabilidades pra mim. E aí aquilo começou a me entristecer muito, sabe? Eu já tava infeliz, a gente não tava indo na igreja, então nossa vida tava completamente desmoronando. Aí vocês já tinham se convertido? A gente ainda não tinha se convertido nessa área. E aí até que a gente começou a ir na igreja. Aí a gente conheceu o avivamento pleno, a gente começou a frequentar, a gente começou a ficar firme. E aí as coisas começaram a clarear. Porém, depois de um tempo, a gente acabou saindo de novo e vai nesse vai e vem, sabe? De ir, Ioiô ficar do firme, crente, né? né? Ioiô do Fica, vai e crente. vem, fica, vai e vem. E a gente tava, por um momento, a gente ficou firme. Só que aí quando a gente saía e as coisas começavam a acontecer de novo e
e as coisas paravam de fluir, as coisas não andavam, porque a partir do momento que a gente se afasta de Deus, a gente dá espaço para o inimigo entrar na nossa vida. Verdade. E quando o inimigo entra na nossa vida, ele faz um estrago enorme. E era isso que ele estava fazendo. Ele estava fazendo com a família porque ele queria separar a família e por um momento quase separou. Foi por um fio de cabelo mesmo. Foi tipo um negócio que ficou ali, nossa, já era. Mas Deus, ele teve uma misericórdia tão grande Glória a Deus. que ele reconstruiu toda a família. E aí a gente foi crescendo, e aí a gente foi entrando na presença do Senhor de cabeça, foi entrando de vez na presença do Senhor, até que eu encontrei um lugar que, depois de pular muito de galho em galho, né, porque como meus pais, eles ficaram um momento desviados, e aí eu gostava de ir pra igreja, eu falei assim, não, então eu vou. E aí tinha aquela tia dos adolescentes, né, que ela passava, aquela mulher era incrível, ela passava e buscava todo mundo. Ela passava na minha casa e me buscava, passava na casa de outro lado, do outro lado e buscava, aí buscava o outro, fazia 2 viagens, buscava, trazia, pra poder todo mundo ir. E eu tava gostando daquilo, né, e eu tava ficando muito firme. E de repente, um dia do nada, ela sumiu e não foi mais. E aí, quando ela não foi mais, a gente desanimou, né? A gente desanimou porque a gente gostava daquilo. E aí eu fui pra esse outro lugar que eu falei que eu fiquei firme. E eu, graças a Deus, eu me firmei, eu comecei a aprender mais da palavra de Deus. Eu lembro quando meu amigo, o Júnior, ele foi me chamar pra ir pra igreja, aí ele me chamou e falou assim, não, sabe, é muito legal e tal. Aí vai num domingo lá, eu fui no domingo, aí eu perguntei, mas que dia que são os cultos lá? Aí eu lembro que ele falou assim, de terça também tem, mas terça é culto de ensino, né? Aí eu não sei se você vai gostar. Jovem é difícil, foge de culto de ensino, né? Tem alguns que fogem. Mas não, mas vamos lá, eu quero ir. Eu fui, gostei, eu comecei a me firmar com Deus. E aí Deus, ele começou a transformar a minha mente, né? Eu comecei a amadurecer. Mas o que é mais importante de tudo isso? A gente não pode deixar que as circunstâncias difíceis nos afastem de Deus. E aí tem aquelas pessoas que, quando passam por uma circunstância difícil, ficam com raiva de Deus, né? Isso, Quando ela cresce num meio, assim, que não é muito favorável, como eu cresci também, porque eu tive muitas dificuldades. A gente já chegou até um momento que, sabe, a gente tinha que buscar dinheiro para comprar pão no café da manhã, para a situação que a gente chegou. E as pessoas, elas começam a ter raiva de Deus, né? Tem uma adolescência que ela passa a ter raiva, porque fala assim, nossa, isso daqui é culpa de Deus. Sabe? Exatamente. Sendo que foi a nossa família mesmo, nós criamos aquele contexto. Sim. Porque É a consequência, né, da escolha, né? Sim, a gente se afastou do caminho de Deus, sendo que a gente estava tudo bem, que Deus estava nos abençoando, a gente se afastou do caminho de Deus e a gente deu o lado para o inimigo trabalhar. Só que como a gente não enxerga isso, porque os olhos espirituais não estão abertos, porque a gente está afastado de Deus. E aí a gente se prende como se Deus ele fosse o culpado. E aí a gente fala assim, nossa Deus, por que o Senhor deixa acontecer isso? Porque o Senhor vitimiza, permitiu, né? A gente vira vítima. Porque o Senhor permitiu, então eu não vou pra igreja, eu não vou adorar, porque Deus ele não abençoa a minha vida, porque Deus não faz aquilo, porque Deus não faz isso. E quando você não tá com seus olhos espirituais abertos, você não consegue sair dessa situação. Verdade. Porque você sempre vai culpar a Deus e você sempre vai ser a vítima. Então você vai e começa a fazer outras coisas. Agora que eu tô no mundo tá sendo melhor. Por quê? Porque o inimigo começa a enganar a gente. Porque como nossos olhos já tá fechados mesmo, a gente já não enxerga, ele já começa a enganar a gente. Não, olha, você tá no mundo, você tá sendo abençoado. Começa a oferecer, né? Você tá sendo próspero. É. Só que nesse momento a gente não se lembra que ele tá oferecendo coisas passageiras. Que, sabe, a gente tá só... tá ficando com oco por dentro, sabe? Se enchendo por fora tá bonito, mas por dentro tá completamente vazio. E a qualquer momento, na hora que você estiver confiando mais, nossa, agora eu tô bem, ele vem e passa uma rasteira. Exatamente. Volta, né? Com nós, sabe? Foi muito parecido assim na nossa vida, porque eu também, eu me converti com 29 anos, então não é exemplo pra ninguém, né? Mas eu lembro assim que eu tive uma vida não assim, ótima, maravilhosa, não, mas boa, nunca passei necessidade, nada. Mas quando eu me converti, realmente, assim, quando eu me converti, cara, nossa vida virou de cabeça para baixo, assim. E eu, imagina, novo convertido, chegando, aí um irmão profetizou, olha, tu vai passar pelo vale, pelo deserto, e eu amei, eu não sabia nem o que era vale e deserto. Amém, não, irmão. Amém, Deus, eu tô recebendo. Eu achando que era coisa boa, né? Atrás do dinheiro pro pão
pão, a gente nem Nem pão não tinha, né? E chegou um momento, cara, que faltou tudo mesmo, acabou. Só que tu falou sobre o culto de ensino, a importância. Eu peguei uma palavra, cara. Eu disse, vou me apegar na palavra, porque a palavra diz, né? Davi no Salmo ele fala: olha, eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar necessidade. Então eu falei, cara, eu não sou justo, mas Jesus me justificou, então essa palavra é para mim. Então eu tomei posse dessa palavra e, cara, eu profetizava isso na minha vida. Só que tudo ao contrário, dando tudo errado, acabando tudo, não tinha nada. Até que chegou um momento que, cara, um irmão lá abençoou nossa vida de uma forma que aquilo ali, para mim, foi o abrir dos olhos mesmo. Onde eu abri meus olhos espirituais, eu disse, cara, Deus existe. Deus não vai deixar a gente passar necessidade. Que Deus falou, né, que ele ia levar nós pro deserto, mas que para mostrar que ele era Deus na nossa vida. E que não era pra gente murmurar. Daí ele ficou desempregado, depois de 15 dias eu fiquei, os dois ficaram, imagina. E a gente pagava apartamento. Cara, foi dinheiro. Assim um tempo, mas eu vejo que foi um tempo onde Deus nos levou no colo. Só Deus mesmo. Só Deus, né, mano? É que eu vejo assim, o que acontece que hoje hoje em dia que as pessoas elas confundem muito. E eu também confundia, porque quando a gente vai para a presença de Deus, o que a gente pensa? Que, nossa, Deus ele vai me abençoar de uma tal forma que eu vou ser rico, que eu vou ter carro, que eu vou ter casona. Só que assim, um dia eu entendi que o propósito de Deus na vida de cada um é diferente. Porque eu me perguntei uma vez, Deus, sabe, meu pai sendo tão fiel e mesmo assim, às vezes, sabe, tem um momento de dificuldade ali, um momento de dificuldade aqui, porque sendo que ele é tão fiel, ele é um cara que gosta de ajudar todo mundo. Mas aí Deus ele responde que é da forma que ele quer e é o propósito dele na vida de cada um. Ele não vai pegar e falar assim, vai dar pra você o que não é pra você. Então, na vida de um, o outro é muito próspero, o outro não tem tanto, mas Deus ele nunca deixa faltar, porque Deus ele tem o trabalhar na vida de cada um. A partir do momento que eu comecei a entender isso, a gente começa a ver as coisas com outros olhos. A gente vê que Deus ele nunca vai deixar a gente faltar nada para nós. Mesmo que as condições financeiras não sejam igual de um e de outro. Mas a gente tem que entender o que Deus ele quer para nossa vida. Por isso que nós temos que estar com olhos espirituais abertos, ter discernimento, pedir isso para Deus. Porque senão o que acontece? A gente entra na igreja e a gente começa a invejar o irmão, começa a cobiçar o que ele tem. Isso, verdade. Porque a gente fala assim, nossa, mas ele tem tanto, eu também quero isso. Nossa, mas ele tá fazendo isso, tá pregando dessa forma, tá tendo carro, também quero isso. Mas sendo que não é pra nós, sabe? Isso. A gente tem que entender e saber colocar o pingo nos is, saber separar as coisas. Verdade. Porque senão nós mesmos nos derrubamos. Tem aquele louvor que fala que o maior vilão sou eu. É isso que quer dizer. Que nós somos o maior vilão de nós mesmos porque a gente acaba se derrubando. Que a gente começa a não enxergar as coisas e as coisas começam a não fluir. E é exatamente, Lucas, como tu falou. Às vezes a pessoa olha, mas também ela não sabe o preço que pagou. Ela não sabe, porque é legal ver a pessoa ministrar, pregar. Nossa, uau, ver ali, puxa, a Raquel gravou louvor, que lindo, que legal, que benção. Tá, mas e o preço que foi pago? Existe um preço que foi pago que a pessoa talvez não queira pagar. E às vezes o preço, quando a gente fala também, né, às vezes não é só coisa ruim, mas um preço do secreto. Porque o secreto ninguém vê, só Deus. O secreto só quem vê é Deus. Ter um momento no secreto com o Senhor. Exato. Sozinho ali, né? Sozinho, sem ninguém, né? Só tu e Deus ali. Então, tem pessoas que não querem pagar esse preço. Fala de um culto de oração. Quantas pessoas vão? Um culto de cura. Quantos vão? Conta na mão. Então, né? Então, esse preço, assim, que é pago, que nós precisamos também entender, analisar, ver, olha, antes de olhar pro irmão, como tu falou ali, e pensar, poxa, por que não é comigo? Peraí, o que eu preciso fazer? Tem também uma diferença, porque a gente pode alcançar algo, não digo olhar para a pessoa, eu quero ser igual o Lucas. Não, cara, Deus tem um projeto na vida de cada um, independente de qual seja o projeto, mas ele tem. Então a gente precisa eu preciso me encontrar. Cara, qual que é o projeto que Deus tem para minha vida? O que Deus quer que eu faça? Busca no secreto, né? E Deus vai responder, com certeza. E nós, assim como vocês, foi super rápido, assim, que aconteceu tudo, né?
Mais ou menos. É, 10 pra anos. quem sente na pele, né? 10 anos, né? Tem gente que tá na igreja há 30 anos e não aconteceu nada, ainda Não, continua lá verdade. sentadinho, né? No mesmo banco, e a gente, não, olha o que Deus fez, o que Deus tem feito, né? Nossa, Glória a Deus. glória a Deus por Uma isso. coisa que acontece também, que as pessoas, se elas não entendem, é isso, né? A pessoa chega na igreja e Processo, né? é o processo. Isso. Tem pessoa que chega lá com 1 mês, 2 meses, Deus tá usando. Tem pessoas que tá lá 5 anos e ainda tá do mesmo jeito, mas assim, às vezes aquela pessoa que chegou faz 2 meses, ela tá buscando de uma forma que... Intensa, Sabe, E o né? outro tá no intensa. comodismo, já não ora É, mais, e o né? outro- Já É. não Nem hora descansa, mais, já né? nem. Já tá na zona de conforto, né? E igual a gente estava comentando aqui, né? Sobre o sacrifício, né? A própria palavra diz que a gente não deve apresentar a Deus sacrifícios que nada nos custaram. Então, tem até uma palavra que eu gosto muito, eu sempre falo. Davi ele ganhava as guerras por quê? Porque ele confiava no Senhor. A partir do momento que ele vai, faz os censos, que ele conta quantos soldados ele tem, porque ele estava com medo de perder na guerra, o que Verdade. acontece? Deus fica irado demais com ele, porque Deus quem dava a vitória, não eram os homens. Não era os... E aí ele vai, começa as coisas, Deus começa a liberar algumas coisas lá, né? E aí Pesado. o bicho ficou com medo. E aí ele se arrepende de coração, porque Davi tinha isso, e aí ele vai tentar fazer um sacrifício, um altar de sacrifício a Deus. E quando ele chega na casa, né, de um rapaz, de um cara que fazia parte ali do seu reinado, o que ele fala? Nossa, pelo amor de Deus, pega o que você quiser aqui, se você quiser os sacrifícios, pode pegar, leva tudo de graça. E ele fala, eu não vou apresentar a Deus sacrifícios que nada me custaram. Então ele podia pegar ali tudo aquilo que o rapaz estava oferecendo, que aquele cara estava oferecendo, e ofertar para o Senhor. Mas o que ia acontecer? Nada, porque o Senhor não ia se agradar de uma oferta que nem era dele. Então a partir do momento que ele entrega a oferta dele, que foi ali com o suor dele, o Senhor recebe, porque aí tem o sacrifício, e aí tem o valor pro Senhor, né? Então, muitas vezes a gente quer muito de Deus e a gente não quer entregar nada, ou quer entregar o dos outros, né? Então, você ora por mim? É sempre assim, né? É igual esse rapaz. Se Davi tivesse pegado desse rapaz, ia ser um ora por mim? Isso, então, ele ia pegar o exatamente. sacrifício do outro pra... Quem que ia ser abençoado nesse Pra caso? usufruir de algo de outra pessoa, Exato. né? E vamos aproveitar, a Raquel aqui tem um louvor que eu acho top lá, Levítico 3. Toca aí. 6:13. 6:13, desculpa. 6:13, Levítico 6:13. Canta, toca aí, vamos Opa. fazer um louvorzinho. Vamos lá. Pode terminar aí de comer primeiro. Aqui é à vontade, gente. Gente, vem pro Podkids que tem amendoim aqui, viu? Bizinho. bom. Tem bicho. Água com Isso. Pode comer, gás, gente. ó. Se o Pra Bis quiser comer. patrocinar nós aí também, né? ó. Patrocina aí. Uma fábrica de amendoim também. E depois, né, eu queria perguntar pra Raquel, pra ela dar o testemunho, como foi, assim, a gravação, como que aconteceu, né? Nossa. Conta um pouco Depois- antes do louvor Do também, louvor, como que que daí- Deus te entregou esse louvor. Esse Fala aí. louvor, eu Eu já sei. É. Eu já sei porque eu ouvi o podcast lá a gente dos teve irmãos lá. podcast no sábado, brother podcast, e eu contei um pouquinho, né, de como que foi esse louvor. Mas, resumindo, né, o Senhor, ele estava falando comigo a respeito de como a gente tem levado a palavra dele, né, e como a gente tem se posicionado na presença de Deus. E eu lembro que nessa época, o Senhor falou muito sobre como a gente se desfaz do que nos prende na presença dele. Então, a gente somente no secreto que a gente sabe quem a gente é, né? Sem máscara, sem esconder. Muitas vezes a gente vai falar alguma coisa pra alguém, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes para aquela pessoa não pensar algo errado da gente. Quando a gente vai falar com Deus, Deus já sabe o que está acontecendo, Ele já nos conhece. Então, você não precisa criar ali alguma barreira para Deus tentar te entender. Ele já sabe o que você quer falar antes mesmo de você abrir sua boca. E Levítico 6:13 diz sobre isso, né? Sobre a gente correr para os braços do Senhor e principalmente a gente fazer com que essa chama continue acesa. Como a gente acabou de falar, o sacrifício, né? Levítico 6:13 fala sobre os sacerdotes que colocavam a lenha para queimar. Então a responsabilidade de tirar as cinzas velhas que se queimaram, que já se apagaram, eram deles. E eles iam e colocavam novas lenhas para queimar. Então não era o outro que ia.
Era os próprios sacerdotes. Então, assim, a gente tem que ser na presença de Deus, colocar a lenha nova para queimar. Não esperar que o Senhor somente venha até nós, mas que nós venhamos para o Senhor. Que nós possamos correr para os braços deles, fazer dos nossos laços. Amém? Amém. Só falar uma coisa antes de você, só para acrescentar. Ela falou das cinzas. Falou sobre o sacerdote ter que ir e remover as cinzas antes de colocar para queimar a lenha, para queimar novamente. Ou seja, a gente não pode viver das nossas experiências, sabe? Se apegar naquela experiência que a gente já viveu. Sim. A gente tem que pegar e viver novas experiências. É isso que tá querendo dizer nessa palavra. Você tem que remover as cinzas, porque tem pessoas que elas ficam vivendo de coisas lá atrás, que elas já passaram. E Deus, ele tem um poder, sabe? Agora, nesse momento pra gente, para que a gente possa viver novas experiências. Então, que a gente possa remover aquelas cinzas de experiências, de sacrifícios que já foram, para que a gente possa oferecer novos sacrifícios e viver novas experiências com Ele. Viver o novo, Amém. né? Glória Amém. a Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E eu quero ser o altar, por fogo e glória, vem queimar em mim. E eu quero ser o altar, por fogo e glória, vem queimar em mim. Quando eu corro pros teus braços, me desfaço dos meus laços, trago lenha para o fogo que jamais se apagará. Quando eu corro pros teus braços, me desfaço dos meus laços, trago lenha para o fogo que jamais se apagará. Queima em mim, queima em mim. Quando eu corro pros teus braços, me desfaço dos meus laços, trago lenha para o fogo que jamais se apagará. Queima em mim. Ô, Glória a Deus. Uhul. Olha, a presença já Aleluia. encheu o lugar aqui, hein? Eu Glória a creio. Deus. Nossa, que presença forte aqui, Eu vou fazer gente. o coque já pra Faz o coque e já sai marchando aí, ó. Esquentou aqui, Felipe. Ó, o Felipe tá ali, Tá gente. nos bastidores ali. É, os O bastidores. irmão tá pegando fogo. Já Agora- sai marchando aí, Felipe, Vou hein? ficar vermelho. Nossa, que louvor lindo, gente. Nossa, que bênção mesmo. Louvor lindo. E Esse daí tem um projeto aí de É. sair uma nova versão aí com clipe, vai hein? ter- chama nós Deus pra abençoe, gravar aí. hein? Chama Deus nós a- pra ir junto lá na Com gravação, certeza. hein? Deus vai abençoar em nome de Jesus. certeza. Vai sim, em nome de Estejam em Jesus. oração por nós. Se Deus quiser, a gente vai regravar esse louvor aí com a nova banda, né? Ô, A gente Glória. A banda é fechada, não posso deixar de falar deles. Pô, fala aí, Vou apresenta, falar. fala da galera aí, Eu hein? falo sempre porque esses meninos são cheios de Deus, estão à disposição mesmo pro reino, né? Eu vou falar aqui, hein, ó.
Samuel, teclado, amém. O Mate, guitarra. Paulinho, baixo. E o Eric, o baterista. Olha. O famoso Hugo O Bass. Hugo Bass, que a gente tava brincando na outra live. E esse aqui é o assessor, né? Porque Assessor, deixa tudo nas costas É dele, o que ele fica por resolve trás dos tudo. bastidores e corre atrás de tudo. Faz o trabalho, que faz o trabalho. Só chega na Eles hora. aparecem bonitinho lá no vídeo e tem que ficar só correndo atrás das coisas. Ai, foi legal demais. Nossa, não, mas tá muito top mesmo, assim, até depois a Raquel vai falar também do Por Completo, né, dessa louvor também que Esse foi Deus... Negócio Cara, de eu Deus, vi- você falar assim, nossa, como? Ninguém acredita. Não, não, olha, um tem vídeo como. lindo. Gente, ó, quem não segue, tá Raquel Andrade, né? Isso. No YouTube, pesquisa aí, nós vamos deixar também lá no link, na descrição do vídeo, o YouTube, o YouTube também do Por Completo, porque, cara, fantástico, Amém. que gravação foi aquela, mano, conta aí um pouco aí desse testemunho aí. Cara, Demais. Ai, amor, agora Deus, nem sei. ele tem sido Não, na nossa foi, vida. cara. Pô. Ele tem sido a nossa vida de um jeito que... Só pra contar um pouquinho, sei que você falou do Por Completo, mas só pra falar um pouquinho antes sobre o nosso casamento. Ó, Bem conta aí, rapidão, fala mas aí, depois não, ela já pode fala falar, do Por pode Completo. falar. Você fala do Por Completo, tá? Pega, galera, Mas, assim, essa é boa, hein? Só pra ver como que Deus aí tem sido na nossa vida, mas... o casamento foi coisa de doido. Primeiro que a gente nem tinha condições de fazer o casamento, né? Verdade. Aí um dia, Foi lindo. meu antigo pastor, ele chegou e falou assim, ó... mas tem que ser assim, tem que colocar a cara e falar assim, vai e pronto. E eu falei assim, nossa, mas não tem nem dinheiro, né? Ele falou assim, então você marcar o casamento agora, eu te dou a chácara. Falou, você fechado, eu dou a chácara. Pronto, deu a chácara. Aí beleza, mas só que nisso a gente não tinha dinheiro pra nada, né? Tem que agradecer pastor Roberto, ele deu a chácara do casamento. Deus abençoe, pastorzão. E aí a gente falou assim, mas assim, né? Falta muita coisa, é muito dinheiro. E aí a gente falou assim, então vamos, né? A gente foi atrás de tudo. Primeiro a gente falou assim, não vamos fechar com o cerimonialista, E né? juntando, né? Tudo que passava. E a gente foi Tinha atrás R$2, das já coisas. guardava um pro casamento. Aí a gente foi e pegou e falou, não, vamos atrás de decoração, vamos atrás de buffet, a gente foi atrás de tudo. Aí primeiro nós vimos o buffet, né, amor? Foi. E aí nisso que a gente viu o buffet, aí ela indicou uma cerimonialista pra gente. E aí a gente falou assim, não, então vamos com essa cerimonialista aí, pá. A gente fechou com a cerimonialista, fechou com o buffet. Aí já veio a mãe dela, que a mãe dela faz doce aí, ó, já indicando aí, doce da Dona Lena aí, ó. Olha aí, Faz ó. doce, faz doce, Rapaz. bolo pra café Aí da ela tarde. chegou e falou assim, No próximo Pod Kids, a dona Lena pode abençoar. Lena, É. manda a trufa. Aí, dona Ó, Lena. a banda toda fica, toda vez que vai fazer Nós uma vamos ter que agenda, trazer a trufa banda da aí. Lena, trufa Eu da Lena. pagamento em trufa, gente. Já não aguento mais. E aí ela falou assim, não, eu vou doar pra vocês aí todos os doces. Ia ficar mais E o de 3 bolo? mil. Tipo, ia ficar muito. Doce é caro, né? Doce simples é caro. E a gente comprou só os... Assim, Ingredientes, comprou né? assim, né? Os ingredientes, porque ela foi ajudando. Ela foi comprando leite condensado também por ela mesma. A gente foi comprando algumas coisas, ela foi comprando outras. Te amo, mames. Valeu, sogrinha. Essa Ai, sogra ó. dá boa, hein? Mas eu vejo às vezes as Imagina comidas como- lá que ela E manda como lá. tu ó. consegue ser magro desse jeito? Não, é porque eu sou atleta, entendeu? Ah. Eu sou atleta. E aí, ela nunca tinha feito doce de casamento. Ela fazia pão de mel, fazia essas coisas, ela nunca tinha feito. E aí lá vai ela pros cursos dela online. Nossa, é Pra verdade. aprender as coisas. E foi fazer curso e aí ela fazia pra gente provar. E eu sou, pra quem não sabe, quem quiser me contratar, gente, já vou deixar aqui o meu serviço, eu sou provador oficial, tá? Então, degustador. Degustador. E é verdade. Eu sou degustador, então todo doce que tem que ela vende na feira, né? Todo doce que tem que ela vai fazer inovação, ela fala assim, Novo, ó, né? Ela já. ô Kardec, prova aqui pra ver se tá bom. Então eu era degustador oficial do casamento, ela fazia e Se eu não provava. tava, ele falava. É. Faltou um. Porque ela, negocinho como aqui. filha, ela pra ela tudo dava, não, mãe, tá bom, pra não entristecer a mãe. E quando não Não tava é. bom, eu já Eu falava gosto assim, de ó, doce. não, ó, não tá bom não, esse daqui, mas tava tudo bom. Mas aí ela Podia- fazia e eu degustando. Eu falei, nossa, o negócio tá ficando bacana, né? E ela fazendo uns doces diferentes lá, fazendo uma conchinha, e fazia um bolinho. Eu falei, nossa, o negócio tá ficando bom mesmo, mais do que eu imaginava, né? Porque eu achei assim, minha sogra vai fazer, eu achei que ia ficar bem simples. E aí ela foi fazer, o negócio ficou top. E aí a gente ganhou... Surpreendeu, né? Surpreendeu, no dia surpreendeu, porque ela Maravilhosa. fez cada coisa que o pessoal elogiou. Falou assim, nossa, foi a sua sogra que fez, né? E ficou muito bom, tudo, Trabalho o ficou bolo, muito bom. tudo. E com muito capricho. Aí a gente ganhou então a chácara, ganhou a decoração.
Aí foi pro... Decoração, gente? Não, decoração não. Misericórdia. Perdão, o doce. Queria ter ganhado. O doce aí foi pra decoração. Aí nisso que a gente foi à decoração, a gente fechou com uma moça lá que ela tava fazendo um preço, pra tudo que ela ofereceu, um preço Bem top, legal, né? E aí o que aconteceu? Passou não sei quantos meses lá, mas nas vésperas do casamento, acho que faltando 4 meses, Menos. 4, 3 meses por aí ela veio a falecer. E aí o marido dela falou assim, não, que a gente vai continuar e tudo mais. E só que aí não deu certo. Ele fez uma festa lá, não deu certo, tudo. E aí a gente falou assim, não, tá, a gente entende a situação e tudo. Só que o que acontece? A gente precisa do dinheiro, porque Pagamos tudo, não praticamente ofereceram o tudo. serviço e a gente precisa fechar, olha a data que tá. E aí eles falaram assim pra gente, não, que a gente vai devolver tudo mais. E, sabe, foram muito infelizes, porque assim, eu entendo toda a situação que eles viveram, a gente compreendeu. Eles falaram assim, agora a gente não tá com cabeça pra poder, pra isso, a gente falou, tudo bem. E eles falaram assim, mas com certeza depois a gente vai acertar com vocês, a gente vai acertar com todo mundo. Eu acho que eles falaram isso pra gente pra poder a gente ficar, tipo, tranquilo e pronto. Só que aí o que aconteceu? Eles bloquearam a gente no WhatsApp, eu acho que fecharam todo o WhatsApp da loja, fechou a loja e sumiram. E nisso a gente perdeu mais de R$2.000. Mais de R$2.000. Nossa. E a gente já- meses pro dois E a casamento. gente meses. com o dinheiro contado, não tinha de onde tirar, falamos assim, meu, já era, porque faltando 2 meses, Eu chorava. como que a gente vai arrumar dinheiro pra isso? E outra, a gente nunca vai conseguir uma decoração que seja do mesmo valor com Em tudo cima que ela da tava hora oferecendo ainda, em né? cima da hora. Nisso a gente ficou desesperada, a gente conversou com a cerimonialista e tal. E aí, a Raquel, a gente achou que a cerimonialista não tá dando muito suporte, assim, sabe? Ah, O que a gente fez? A Raquel conversou com outra pessoa que era conhecido dela. E aí ele deu o maior suporte. E aí ele falou assim, ó, quer O saber? Aleph Realeza também, Ó, vamos aí, ó. indicar. Deu- Muito bom, ele cuidou de E aí ele tudo falou no assim, nosso quer casamento. saber? Fecha com a gente que a gente vai te ajudar em tudo isso. Ele fez um preço bacana pra gente, sabe? Ele entendeu a situação, ajudou a gente. Beleza. E aí aconteceu um negócio que eu não imaginava. Ele falou assim, não, eu já vou arrumar um decorador pra você essa semana. E ele conseguiu um decorador com o mesmo valor que a gente tinha pago já pra outra empresa, né? Não vou falar nomes aqui, questão de Uhum. ética e tudo É mais. isso, não. Eu tô falando o nome das pessoas que ajudou a gente pra poder, né? É abençoar, Indicar, pode abençoar. falar o nome aí. E aí eles arrumaram um outro decorador. E a gente ficou super feliz, né? Porque o valor que era da outra, mesmo a gente sabendo de onde não ia arrumar dinheiro, sabendo de onde ia vir, Deus vai preparar. Deus vai preparar. E a gente sentou e conversou com ele e o cara era super bacana, era o Thiago, né? A empresa dele é Thiago Flora. Thiago Flora aí, parabéns, Decorações. Thiago. Aí, ó. E aí, o que aconteceu? A gente no maior feliz, a gente fez a reunião com ele. E pra surpresa, Ele também faleceu. Thiago Meu faleceu Deus. também. não acredito. Thiago faleceu, ele pegou Nossa. Covid, não foi? Ele pegou Covid, Foi internado. né? E aí ficou nisso daí internado. faltava o quê? Uma semana pro casamento. Uma semana, um Meu mês. Deus, pro mano. Foi tipo casamento. muito perto do Nossa. casamento. Muito perto. Mas aí o que aconteceu? O Thiago ele tinha um sócio. E o sócio dele falou assim, não, a gente vai continuar. A gente vai continuar. E aí a Raquel ficou meio assim, né? A gente ficou com medo, porque a gente já tinha passado por isso. A gente falou assim, nossa, e agora? Ficamos desesperados e tudo isso. E, sabe, a nossa cabeça já tava totalmente triste, porque o tio dela faleceu Meu tio no meio também de tinha tudo falecido, isso, né, porque ele Covid. pegou o Covid e acabou falecendo. Então aí porque a gente já tava triste, aí veio essa notícia e, nossa, Tudo de novo, Nossa. você deve ter pensado, né? Nossa. falar assim, meu, as coisas não estão indo pra frente, nada disso. E aí o sócio dele falou, não, vamos continuar, beleza. A gente não tinha como falar assim, não, porque também a gente meteu outro dinheiro. Eles fizeram um negócio muito bacana, que eles deixaram a gente ir pagando, né, amor? Eles dividiram, né? Posterior ao Nossa. casamento. Então a gente fez o casamento e continuou pagando Isso, eles. Legal, eles foram hein? super Nossa. bacana. Eu nem lembro o nome do sócio do Thiago, como que é, você lembra? Eu não lembro, mas eu lembro Eu não que a lembro empresa era Flora mas, Decorações, né? Flora Decoração. E ele foi muito gente boa com a gente, ele permaneceu, aí ele fez a reunião com a gente, falou pra gente se tranquilizar, que ele ia oferecer um serviço de qualidade também, né? Aham. E foi mesmo. E nós ficamos muito nervosos porque a gente não o sabia vestido, como ia vestido? ser. Vestido eu ganhei Vestido, também, meu pai pagou. O pai dela. Foi bem legal. Nisso que ela ganhou o vestido, o combo veio terno junto, porque... Deus foi abençoando, assim, foi Deus, ele abrindo foi porta onde não tinha. Porque a gente falou assim, meu, não tem como a gente pagar todas essas coisas. Mas Deus, ele foi abençoando demais.
E até que chegou o dia do casamento. E no dia do casamento eu tava super nervoso, não sabia como que ia ser. Tava mais nervoso, eu acho, por parte da decoração, né? Parte da decoração, parte do buffet que a gente tinha degustado. Só que a gente ficou nervoso, a gente não sabia como que ia ser. E sem contar que o buffet, meu, foi coisa de Deus. Foi coisa de E foi Deus. um valor em conta. Foi um valor que, sabe, Nossa. impossível de achar. Impossível de achar. E aí depois que a gente fez a reunião, a gente fez a última reunião, o cerimonialista até falou assim, nossa, você cobrou isso deles? Ela falou assim, nem eu sei como que eu cobrei isso, porque o preço que ela cobrou, sabe, ninguém cobra. Nossa. E olha aí, só. nisso a gente falou assim, será que vai ser bom? Será que não vai ser? Buffet Amazonas, super Maravilhoso. ridículo. Meu, Top aí, ó. chegou gente. no dia, que rango top. Que Tava rango. muito bom. Elogiado por todo mundo. Só que antes da gente Nossa. chegar no casamento, sabe, a gente tava nervoso e aí o pessoal mandando mensagem e aí o Aleph falando assim, não, deixa que eu resolvo, o Aleph resolvendo tudo pra gente e a gente no nosso dia de beleza lá. Eu não precisava muito, então foi só o básico, entendeu? Foi só o básico. Foi só colocar o terno, um dia eu até esqueci o terno em casa, meu pai teve que levar depois. Olha o rolê. Esqueceu. E a hora que a gente louco. chegou no casamento, eu acho que, tipo assim, surpreendeu qualquer expectativa. Porque Tava lindo, eu vi as tava fotos. Tudo, tava tudo Eu vi. lindo Glória a Deus. e, sabe, a gente não imaginava isso. A única coisa que eu acho que ficou de negativo do casamento foi que a gente teve que cortar a nossa lista quase pela metade, né? Porque a gente teve que tirar muita gente. Porque, sim, se a gente colocasse no buffet, não ia sobrar pra decoração, não ia ter, Casamento porque já é não caro, tinha. né? Mesmo. É muito É caro. caro. Então, nossa, o que a gente foi- foi? Mas as pessoas entendem, né? É. A gente teve que deixar a pessoa fora que a gente queria chamar muito, por exemplo, teve amigos dela muito, assim, que é de Próximos, infância, que a gente teve que deixar fora. Por quê? Porque não tinha como realmente, a gente não tinha o que fazer. Foi mais família Foi, ali. e o pessoal da muito, igreja muito ali, isso. né? Aham. Porque é o que a gente teve que juntar pra decoração. Então a gente colocasse no buffet, ia faltar na decoração. Então a gente teve que cortar. Infelizmente foi necessário. Então, se você não foi chamado pro meu casamento, me É, perdoa. não cuidado. Você vai ser convidado pra próxima gravação, né? Do Do clipe, o próximo Renovação de clipe. votos, né? Renovação de votos. Mas, gente, saiu melhor do que a gente imaginava, sabe? Glória a Deus. Surpreendeu as nossas expectativas. Quando a gente coloca a expectativa em Deus, ele surpreende, ele faz mais do que a gente espera. E a gente esperava muito menos, né, amor? Por causa de tudo que aconteceu e quando chegou na hora Ficou foi muito tudo apreensivo, perfeito. né? Nossa. Todo mundo elogiou. E, todo mundo ó, falou e bem. quantos anos vocês tinham? Tu tinha quantos anos? Tempo, 2 anos, né? Faz A gente Não, casou faz um É, ano. Não? Tinha 19 e você? Faz um ano e 23. Faz um 23. ano e... Dois a gente tá em 2 anos. Não, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Nossa. A gente é recém-casado. Ai, que benção. Mas, lembrando... Todo mundo elogiou o nosso casamento, falou, nossa, foi um dos melhores casamentos que eu já fui. Porque não era simplesmente um casamento normal, teve a presença de Deus, sabe? A Raquel louvou, foi algo muito especial. A palavra que o pastor... Veio um pastor que é lá da Ah, eu vi, África, o DM pastor Zeca. Agora eu vou tava no contar. Brasil. Essa parte Conta agora aí, eu que conta aí. conto. Conta aí. Tinha algumas coisas específicas que eu falava pra Deus, né? Eu queria muito que o Zeca, ele é lá da África, lá de Moçambique, né? Ele que fizesse meu casamento. Como a gente era amigo, né? A gente é amigo. Eu falava, eu quero tanto que ele esteja no Brasil, porque ele vem em algumas épocas e fica aqui. E ele já tinha vindo no começo do ano, o nosso casamento foi no final do ano, então a gente não sabia quando que ele ia voltar. E aí ele veio um pouco antes do nosso casamento. Eu falei, nossa, é a segunda vez que ele vem, esse ano já não vem mais, né? E eu falava assim, eu quero casar e quero que o pastor Zeca case a gente. E foi isso, sabe? Foi nessa expectativa. A gente falou com ele falou que tava vendo as possibilidades, mas que não tinha certeza se ele ia vir pro Brasil. Gente, Um mês antes a gente não sabia ainda se ia um casar no mês. casamento. E ele falava assim, amor, mas e aí? A gente precisa decidir quem vai casar a gente. Se ele não conseguir vir, eu falava, o Zeca vai casar a gente. O Zeca vai pelos olhos da fé mesmo. E aí ele veio e ele fez o nosso casamento. Deus usou ele de uma forma poderosa, uma gloriosa, presença que de Deus, a bênção. gente ali. E um tempo antes, até em questão de fotógrafo, Deus agiu de uma maneira perfeita. A gente teve 2 fotógrafos no nosso casamento. 2 pessoas incríveis, né? O Que a gente Marcel queria. e o Lucas Lopes, Marcel Xavier, Lucas Lopes. A gente queria os 2. Só que na época a gente não tava com a financeira pra pagar 2, né? Então a gente ficou nessa, ai meu Deus, será que eu escolho um, será que eu escolho outro? Mas a gente gosta dos 2, a gente queria os 2. E aí a gente foi pra moto, eu fui louvar numa igreja esse dia. E a gente foi em cima da moto conversando sobre, né? E aí, sabe aquele sentimento de tristeza, né? Nossa, eu vou ter que escolher um, ai meu Deus do céu. E aí eu lembro que Deus, tipo assim, falou, só sossega. E aí eu falei pro Kardec, falei assim, amor, não vamos mais falar disso, a gente tá indo pra igreja, vamos louvar agora e esquece esse assunto.
depois a gente vê. E aí foi uma irmãzinha lá da Bahia que veio. Uma irmãzinha simples. Aquela do coque mesmo. Do coque, assim, uma roupa toda branca. Ela falava assim, ela falava, que eu brincando, que ela falava de uma forma tão engraçadinha. Aleluia. Como que era? Aleluia é mais engraçado. Ela falava um aleluia, assim, nossa, tão simplesinha. tão simplesinho, mas era tão bonitinha. E aí ela ficou lá no cantinho dela e ela só me encarando. Meu Deus do céu, né? Vai Quando a vir, irmã vai veio, vir. a irmã da revelação, acabou o culto, eu louvei, né, lá, tudo bem. Aí ia embora. Aí a hora que eu ia embora, ela passou do meu lado, passou igual um raio. Não vai, não. Ela falou assim, eu quero falar. Nossa, meu Deus, perdão seus pecados, meu Senhor. É agora, né? Não fiz, Deus. Eu não Por fiz, que Deus. você não tem medo de Senhor, perdão revelação, por né? isso, por aquilo. Eu que eu pensei, Aí né? eu vim lá da Bahia, Senhor. Aí ela veio, né, e ela começou a falar. Ela falou assim, e nesse dia ele tinha ido, eu fui pra lá louvar. Nossa, eu fui com a calça do serviço, porque eu ia dar uma tarde no serviço cheio de Ele graxa. foi direto do serviço com a roupa cheia de graxa, Tive né? oportunidade com a roupa tudo suja. E ele achando que não ia chamar ele, né? Você é o irmão ali. De bota de Nossa, serviço. aí ele foi. E aí ela falou assim, por acaso, você tem alguma acompanhante, algum companheiro que tá aqui com você hoje? Eu falei, tem, é ele que foi lá dar uma palavra, né? E ela começou a falar. Ela falou assim que no meu casamento não era pra eu tirar nada do que eu tava pensando que eu ia tirar. Que ia ter tudo que eu estava querendo. No caso era o Zeca, era os dois, né? Os fotógrafos. E ela falou assim, não é pra você tirar, vocês estão achando que é pra vocês tirarem e escolherem. Mas o jeito que vocês quiserem, Deus vai fazer. O jeito que vocês estão planejando, Deus vai fazer. Então vai ter. E ela falava assim, o pessoal vai filmar e vai tirar foto, e isso vai ficar no coração das pessoas, porque vai ser um casamento muito lindo que a presença de Deus vai invadir aquele lugar. Glória a Deus, que E bênção. foi muito desse jeito. A gente teve tudo que a gente planejou, e nesse momento tava assim, tava tudo virado de cabeça para baixo. A gente tava sem decoração ainda, o fotógrafo a gente tinha que escolher quem que era quem. Então foi assim, e aí Deus fez do jeitinho, os dois fotógrafos, o Zeca veio, deu tudo certo com a decoração, foi tudo lindo. E realmente as pessoas falam, nunca fui num casamento desse. Nossa. Inclusive um amigo dele, que ele não é cristão, não frequenta nenhuma pô, igreja. Que palavra, Ele falou, meu, que palavra. Eu fiquei muito comovido, fiquei muito Olha emocionado. que bênção, tu E vê, né? assim, só pra explicar pra vocês, esse negócio do fotógrafo, é porque o Marcel e o Lucas, eles são dois fotógrafos, vamos dizer assim, Separados, né? principais, assim, vamos dizer assim, porque um fotógrafo ele leva ajudante, tudo, Uhum. mas os dois eram meio que os principais, assim, então, ou ia um ou ia outro. Mas aí o Lucas, ele falou assim, não, cara, se quiser eu vou como ajudante dele e tal, e você vê, né, como Olha que uma bênção. pessoa Deus humilde trabalhou como faz as tudo. coisas, né? Deus E trabalhou. também a gente chegou a cogitar da decoração da gente mesmo fazer. A gente Olha, chegou a cogitar nível. isso, porque depois que, Uma semana antes que do aconteceu, a gente falou assim, aí a mãe dela, a tia dela falou assim, qualquer coisa a gente compra as coisas, a gente faz a decoração. Aí Deus foi tão bom que ele falou, não. Você vê, né? Eu falo Fazer assim, tudo, questão né? do nível. O Cuidado. nível de você ir, pagar uma decoração, daqui a pouco perder tudo, e aí você tem que começar do zero, né? Então, mas Deus não deixou Depois faltar acontecer nada. a mesma coisa. Aham. E tu vê, é um teste de confiança mesmo. Confia mesmo, crê que Deus pode mesmo fazer, que é como dizem Hebreus, né? A fé é a firme certeza daquilo que se espera, mas não se vê. Então não é fácil, né? Às vezes a gente lê uma palavra dessa, não, é de boa. Aí acontece duas coisas iguais, assim, tipo, na decoração ainda, que é algo que vai dar aquele impacto ali de ver que tá tudo bonito, né? Tudo bem feitinho, tudo caprichado com amor. Então A gente, né, mas teve um testemunho bem parecido, não, tipo, a gente não foi tão assim a decoração, né? Mas a gente achou que não ia ter nem flor, né, no nosso casamento. E a gente casou aqui, pra resumir, a gente depois nós estávamos 9 anos juntos e nós casamos aqui em Bauru, num casamento comunitário, a gente se converteu e aí eu queria me batizar, ela disse, não, só batizo depois de casar. Então vamos casar. Que eu quero batizar. Eu disse, eu quero batizar. Batizar, né? E viver em pecado. Não dá, né? E aí, nossa, e foi assim também. A decoração, um rapaz, ele até dá restaurante.
pra fazer decoração. Era esse o dinheiro que a gente tinha. Aí é difícil. Não. Daí olha... uma amiga minha que fez, e ela, né, a Patrícia, obrigada, Patrícia, fez e ficou a coisa mais linda, mas não tinha nada de flor. Daí quando a gente chegou, tinha umas tochas de fogo, né, amorzinho? Um monte de flores. Plantas. Que os donos que alugaram a chácara eram da nossa igreja, mas muitos anos. A gente não chegou a conhecer eles lá, conheceu do alugar a chácara. Fizeram um preço super bom pra nós, ainda deram 5 dias, né? Porque era só 3. Nossa, que legal. Daí eles trabalhavam com decoração e tinham feito de um... Qual que era o banco? Era o Banco do Brasil. Eles fizeram a festa de final de ano do Banco do Brasil. Deus. E daí sobrou a decoração, eles mandaram jogar fora, eles levaram todas as flores, colocaram. Eles mesmo. Compraram Tudo, entrada, cara. assim, umas tochas de fogo. Deus. É Deus, cara. Por isso que eu te perguntei do vestido. O vestido, né? Também. Nossa. O vestido, eu vi um vestido de R$150. Todo amarelo, coisa mais horrível. E o Michel também viu um, acho que era Um 50 terno de reais. cinquentão, daqueles de morto, sabe? Terno quadradão, aquele grandão. Aí eu, tá Daí- bom, eles vão assim mesmo. Daí a gente foi na Guiar Noivas, né? Seu foi lá. Agradeço aqui a Guiar Noivas por tudo. Célia, eu acho que foi. Célia Noivas, acho que foi. É, o meu foi Célia. E daí eu fui nessa Noivas a Guiar. Daí cheguei lá, eu amei 2 vestidos, experimentei e gostei de um, que foi aquele que eu vi. Só que a mulher não falava o preço, eu ficava perguntando, e ela não me dizia o preço. Eu, ai meu Deus, ela não fala o preço. E daí quando eu desci, isso a gente ficou a tarde inteira. Quando eu desci, nós recém tínhamos se convertido, né? E daí eu desci, Eu não tinha ainda, o né? preço, R$3.800. Nossa. Deus do Só o céu. vestido, Só né? o vestido, aquilo me deu uma coisa assim. Fica Daí sem vestido. eu falei pro Michel, amorzinho, o vestido é R$3.800. Ele, Não, vamos não embora. acredito que tu fez eu perder a tarde inteira aqui. Vambora, nem Vamos agradece. Ela falou assim, eu vou agradecer. Eu, não, nem agradece. Eu, meu Agradecer Deus. pelo quê? Eu vou embora, Ela nem perdeu um agradece. tempão comigo, né, a tarde Ai. inteira. E ele, o meu, deu 480, acho que era o teu. né? E daí tinha mais nós, da nossa a gente filha. tinha que né? alugar mais pro meu filho, que ia entrar com comigo, né, e a nossa filhinha, que ia ser a da minha. E daí, eu disse, não, eu vou lá agradecer. Daí eu fui, o nome dela é Simone, a dona lá da Noivas, Aguiar Noivas, né. Daí cheguei lá pra agradecer, assim, toda assim, sem jeito, né. Ai, obrigado. E ela começou, fala a Deus, começou a ficar falando assim, né. E eu sem entender nada, recém tinha me convertido, né. A mulher começou a falar sozinha, assim, falando com Deus, Deus falando com ela, né. E daí saiu todo mundo de perto, a nossa, que era a madrinha do casamento, ela era cristã já fazia tempo, ela sentiu muito forte a presença. E saiu dali de perto. Chorando já, né? Ela Saiu já chorando. Daí todo mundo começou que tava ali na volta chorando e eu sem entender nada, né? O que tá acontecendo? Daí ela disse, não, Deus mandou eu fazer um preço que vocês vão poder pagar. Eu disse, não, a senhora não entendeu, né? Não tem mesmo que faça algum preço, a gente não vai poder pagar, eu falei pra ela. Tem mais do meu filho, da minha filha, né, e do meu esposo. Daí ela disse, não, Deus disse que eu vou fazer, que é pra fazer um preço que vocês vão conseguir pagar. Tudo, ela falou. Tudo. Ela cobrou 1.200. O meu vestido, Meu a Deus. roupa dele, das crianças, ainda me emprestou o buquê dela, que ela Nossa. tinha Meu casado. Deus. Fez Que tudo. bênção. Nossa, E foi daí assim. ela disse, Deus mandou fazer o preço, esse mesmo preço para todas as noivas que forem casar, que eu falei que era no casamento coletivo, né? Ah, daí já comecei a chorar, todo mundo começou a Olha, se chorar. ela não fosse agradecer. Não, e eu bem Horror. crente, né? Eu não, nem agradece. não. Misericórdia. Irmão. Vai, amor, agora conta do seu louvor. E aí, ó, mas antes, aí, e a Raquel, né, vocês, assim, falando do casamento e sobre o louvor, que eu queria deixar de novo, falar pro pessoal que vai assistir, gente, corre lá, assiste mesmo, porque, cara, eu achei de verdade, assim, Inscreva o Lucas no sempre canal, me manda né, que é bem os importante. vídeos que o Lucas fazia e o louvor, quando ele me mandou, ele disse, ó, daqui tanto tempo, e eu lá, esperando. Cara, mas quando eu assisti de verdade, assim, eu achei fantástico a letra, a presença, assim, de Deus, porque eu acho que tudo, lógico, o ambiente, né, o vídeo, tudo isso conta, mas a presença, cara, a letra, por isso que eu já falei, convida nós pro próximo, hein? Anota, Próxima deixar. gravação, anota, convidar Pode nós deixar. aí pra próxima Que não gravação. adianta, né, eu acredito assim, né, que não adianta ter a letra se não tem a presença. É, A pessoa para exato. cantar o louvor, se não tem a presença, não tem como a pessoa receber, né? Exato. Então Porque conta aí é o da boca de testemunho. vocês que desce, né, o poder mesmo
pro povo, né, que tá ali embaixo do altar mesmo. Que leva, né, a unção. A igreja a adorar, né? Que é uma responsabilidade, né? É verdade. Porque às vezes a gente vai em alguns lugares que a gente tá entregando tudo da gente, né? A gente vê as pessoas assim, olhando pro nada, assim. Fria, a gente né? tá clamando a presença do Senhor e a presença muitas vezes vai naquele lugar, né? Então só não recebe quem realmente não tá ligado. Mas o por completo foi algo que dá muito da parte de Deus. Que a gente fala assim, bom, eu falo que foi o meu milagre por completo, porque fui gerando até que nasceu esse milagre, né? Faz pouco tempo que eu escrevi essa letra, essa era a última letra que eu escrevi, então eu pensava que ia gravar um pouco mais pra frente, né? E aí foi indo, eu comecei a louvar porque o Senhor, ele me chamou para um momento particular. Eu tava em casa, o Kardec estava trabalhando, até contei isso no outro podcast. E aí ele tava trabalhando, então nesses momentos o Senhor sempre gosta de chamar eu pro secreto. Tô sozinha ali mesmo, então já fui, comecei a ouvir, sabe, um louvor, comecei a atrair a presença do Senhor. E aí eu sei que o Senhor começou a ministrar em mim o poder e a autoridade que ele tinha, que muitas vezes a igreja se esquece, né? Então o Senhor, ele continua sendo Deus, ele continua sendo rei sobre toda a terra, ele tem o poder. Então o que significa o poder e a autoridade de Deus? A gente muitas vezes não para pensar sobre o real significado do poder e a autoridade de Deus. Ele tem poder, entendeu? Coisa que a gente não tem, a gente não consegue acrescentar um dia na nossa vida, a gente não consegue acrescentar um minuto na nossa vida, a gente não consegue fazer nada se não for. É tudo dependência dele e nele, né? Então, eu comecei, e o Senhor começou a ministrar isso em mim, o poder e a autoridade que ele tem. Ele tem uma autoridade como pai, sim, que nos chama para perto, nos abraça, nos acolhe, mas ele também tem uma autoridade como rei, como soberania, né? Então, ele muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente tá ali como igreja e vira uma rotina, e o Senhor, ele quer que a gente lembre quem ele é. Ele tem poder para fazer o que a gente... Inclusive, quero deixar o versículo que você falou, né? A gente trazer um versículo que tem falado muito com a gente. Efésios 3:20, que fala que ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que a gente pede ou de tudo que a gente pensa, né? De acordo com o poder dele. Então, ele pode fazer muito mais, infinitamente mais. E isso é o poder do Senhor. A gente limita Deus muitas vezes, a gente pega Deus e coloca dentro de uma caixinha. Ele pode curar uma dor de cabeça, mas um câncer ele não pode? A não usa sempre essa frase aí, uma gripe, né? Um câncer. Para Deus, uma gripe e um câncer é a mesma coisa. Então a gente, acostumados a achar que sabemos tudo, que somos os super crentes, começamos a limitar o poder de Deus. Deus pode fazer algo na vida de alguém que está 10 anos na igreja, mas ele pode fazer algo na vida de alguém que está uma semana na igreja, como o Kardec falou. Então a gente não pode limitar o poder de Deus. Ele não é um ser humano como a gente. E o Senhor começou a ministrar muito isso no meu coração e eu comecei a cantar. Então vem com poder e autoridade, vem vestido em glória e majestade. Que é quem ele é ele, né? Então, e a gente pode ouvir os passos dele aqui, a gente pode sentir a presença dele se manifestar. E a presença dele vem, e se a gente estiver ligado, é claro que se a gente estiver ligado, porque a palavra diz que bater e abrir-se-vos-á. Então, ele não vai chegar invadindo. Se você não quiser sentir a presença dele, você vai entrar no culto, vai sair do mesmo jeito que você entrou, e você vai sair pior, porque onde a presença de Deus está e você não quer sentir, você vai sair pior do que você entrou. Verdade. Porque você negou a própria presença do Senhor, né? Então, e aí eu comecei a cantar esse louvor. E aí também o Senhor ministrou, no dia que eu tava indo trabalhar, eu tava pensando, eu falei, Senhor, eu tenho esse pedaço dessa letra, né? Queria muito cantar, queria muito gravar essa canção, porque foi muito forte o Senhor falando comigo. E aí eu comecei a sempre louvar esse pedaço, né? Vem com poder e autoridade. E um dia eu tava indo trabalhar, eu desci do ônibus, e aí o Senhor soprou isso em mim. Não era sobre a minha condição, não era porque eu não tinha condição no momento de gravar. Então não era sobre o que eu podia fazer, não era sobre quem eu era. E aí eu me agarrei muito a isso, porque todas as palavras que Deus falava, todo mundo que ele usava para liberar algo sobre a minha vida, falava, Deus está mandando te dizer isso. Então eu sempre fui muito de abraçar, então eu sempre falo, antes que aconteça, já é. O Senhor falou, então já vai se tornar, já é concreto, né? No mundo espiritual, né? Exato, já está acontecendo alguma coisa. Então eu me agarrei muito a isso, e aí o Espírito Santo começou a soprar isso. Não é sobre mim, que foi outro pedaço da música, não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre ele, é sobre o seu poder, né? Então, e aí eu tinha 2 pedaços
diferentes, e eu falava, meu Deus, será que isso daqui é um outro louvor que o senhor tá me dando? Será que é esse? Aí eu cheguei no ensaio e falei assim, acho que eu vou tirar essa parte, porque eu não tô sabendo encaixar. E aí, só que ao mesmo tempo Deus me incomodava, que tipo, era pra ficar na mesma música, que Deus tava preenchendo essa lacuna, né? E eu não tava sabendo onde colocar. Aí o guitarrista, o Mate, né, ele falou assim, ó, tá faltando um pedaço de música aqui, ó, por que você não encaixa esse pedaço aqui? Pré-refrão. Um pré-refrão. Eu falei, cara, era isso, era o que tava faltando. Então, assim, Deus, ele foi me dando, ele foi ministrando ao longo do tempo esse louvor com coisas que estavam acontecendo referente à gravação. Então, eu comecei a cantar Vem com Poder e Autoridade no momento de adoração, lembrando que a igreja precisa dizer para ele, declarar a ele, e depois eu falava que não era sobre mim, então eu não ia me preocupar em conseguir gravar, porque se ele liberou essa palavra, já ia acontecer. E aí foi indo, e aí eu fui pra ETEC, que é onde eu fazia RH, né? Graças a Deus terminei. Eu fazia lá, então eu trabalhava, ia pra lá depois, chegava em casa quase 11 horas, né? E o Karek saía da faculdade e me buscava. E aí eu tava assim, lá na aula, fomos pro intervalo, e aí o Espírito Santo começou a me incomodar pra eu ter um momento ali com ele. Então, como a gente tava no Vucu Vucu, ali eu pus um fone de ouvido, um louvor, pra ficar um pouco mais no secreto ali. E aí eu abri o Instagram, normalmente nesse período eu não tava abrindo muito o Instagram, tava ficando mais com a galera, conversando ali, né, com o pessoal. E aí quando eu abri, tinha uma mensagem do Kardec, falando que tinha um rapaz que estava procurando por pessoas para gravar, pessoas que estivessem no meio gospel, né, louvores, né, e que ele queria gravar de graça. Nossa, e foi muito forte o testemunho que eu já até contei algumas vezes, que nisso a gente tinha feito um orçamento, né, com o Jonas Moreira, que é um também que ele faz o filmmaker, né? Ele é um filmmaker, ele faz o filmmaker. Ele é um filmmaker, ele faz imagens, captação, né? E aí a gente tinha feito com ele. Jonas Moreira, aí na época a gente não tinha recursos, né? Não tinha financeiro, então a gente fez mais para ter uma ideia base. E amém, tudo bem. E aí ele tinha um amigo, o Jonas Moreira tinha um amigo, que chama o Rian Níquel, que foi ele que fez a gravação pra gente. E esse Rian foi e postou no Instagram dele que estava procurando por pessoas para gravar, e gravar, assim, de graça. E o Jonas, que a gente tinha feito o orçamento com ele, mandou isso pro Kardec. Falou, ó, tem um amigo, se chama Rian, tal, ele tá gravando, tá procurando por alguém para gravar de graça. Então ele abençoou, assim, geral, né? E o Rian, ele se propôs, e aí eu mandei uma mensagem pra ele, o Kardec mandou também, e eu falei assim, eu acho que ele nunca vai responder, né? É óbvio. E aí eu tinha visto que tinha uns trabalhos muito legais, daí eu falei, nossa, quem que é esse Rian, né? Vou procurar esse Rian Níquel e tal, comecei a ver os trabalhos dele, e falei, ele não vai me responder, já deve estar lotado o perfil dele. E eu fiquei confiante, falei assim, Deus, o senhor que sabe, se for pra ser, vai ser, se não for, amém. Que não é sobre mim, né? E deixei. Aí, quando eu cheguei em casa, o Kardec falou assim, amor, ele já fechou, ele fechou comigo e só pediu pra marcar data. Já tá tudo certo. O Rian aceitou. E aí, a hora que eu abri meu WhatsApp, a hora que eu abri meu WhatsApp, ele todo feliz, chegou lá, Rian, e eu abri ele falando, esse louvor me tocou demais, foi muito bonito e eu quero realmente gravar, eu tô sentindo muita presença de Deus aqui, tal. E ele foi incrível, nossa, de verdade. Sigam o Rian aí, porque ele foi muito bom. E esse negócio, pra você ver que ela contou, que negócio doido, porque assim, você faz um orçamento com uma pessoa, aí... a própria pessoa indicar outra. A própria pessoa indicar um pra fazer de graça. Tipo, não tem nexo, né? Se for ver. Só é coisa de Sim, Deus. não, é Deus, né, cara? Eu preciso de tal coisa. Fazer um orçamento com o Michel. Michel, preciso que pinta essa eu parede creio aqui. que ele Não, eu tenho um amigo lá que tá fazendo de graça, não quer. Entendeu? Porque, tipo assim. Essa ponte, né? Muito. Porque assim, se for ver. Outra vez que a gente tivesse Inacreditável, oportunidade, né? a gente ia pegar o dinheiro, talvez faria com ele. Não. Ele não pensou nisso assim, vai tirar um cliente de mim. meu. Ele falou assim, não, o pessoal tá precisando, cara. Vou indicar eles, entendeu? Cara, os dois foram muito abençoados. Jonas, Deus abençoe sua vida, Jonas Moreira, o que indicou. E o Rian Níquel é quem fez a gravação. Ele tá com bastante serviço, graças a Deus. Tá vendo? Porque abençoar não tem erro, né? Ele abençoou a vida de vocês, ele não fez, né? Mas ele foi ponte pra vocês. Foi ponte, porque assim,
A Raquel até falou do ensaio das coisas, mas o ensaio só começou depois que a gente fechou com o Filmmaker. Com ele. Porque assim, o Filmmaker foi um impulsionamento para que tudo acontecesse, porque a gente não tava pensando em gravar, assim, a gente tava cotando as coisas, mas a gente não pensava em gravar naquele momento, né? Impossível, na verdade. É impossível, agora não tem dinheiro, nem nada, vamos pensar mais pra frente. Aí na hora que ele falou assim, não, vamos fechar, vocês não vão pagar nada, pronto. Aí a partir desse momento a gente falou assim, então vamos. Agora tem que ser. E eu chorava. Nossa, eu chorei, porque... Nós estamos quase chorando, imagina vocês, né? E eu chorava assim, eu falava, não acredito, porque muitas vezes eu falo assim, sabe? Eu até tava vendo isso essa semana, que eu coloquei o clipe, né, do Por Completo. E eu olhava assim o clipe, né, o pessoal louvando e tal, eu falava, nossa, um dia vai ser eu. E eu sempre falava. Eu colocava e eu falava, eu pensava assim comigo, né, um dia eu vou estar assim, com a galera adorando, e a gente vai estar levando isso adiante para outros lares, através do YouTube, levando isso para outras pessoas. E um dia eu vou estar ali, eu sempre falava. E semana passada eu coloquei no YouTube e a galera adorou. Pode deixar. Pode deixar que a gente chama. E aí eu falo assim, quando Deus ele fala uma coisa sobre você, vai acontecer. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas vai acontecer. Não importa o tempo que passa. E aí foi indo, o Rian abençoou a gente, e aí foi uma coisa que me marcou muito também, que no dia da... Assim, ele foi muito gente boa, ele foi muito atencioso, levou uma equipe com ele, assim, de graça, ele levou outras pessoas pra ajudar na filmagem. Levou outra pessoa pra ajudar e, tipo assim, o vídeo já era de graça, ele não cobrou nada. A imagem perfeita. Nisso eu pedi pra ele fazer um teaser pra Raquel, né, pra poder fazer a divulgação do vídeo, né? Que é um videozinho curto, né, pra mostrar como... E aí ele falou assim, cara, beleza, eu faço tudo, aí ele cobrou o valor dele lá, né, que é o valor que tava dentro do que a gente já sabia do que era. E aí ele falou assim, só não tem como você me pagar essa semana, por quê? Porque eu preciso pagar o outro cara que vai comigo lá fazer o vídeo dela. Então, tipo assim, ele pegou e usou o dinheiro que ele ia pegar do teaser pra poder pagar o outro cara. Cara, vai ser, agora arrepiei. Ô, Rian, palma pro Rian aqui, aí a gente transferiu um pouquinho a mais pra poder também abençoar a vida dele. Né? Não foi nada muito a mais, mas foi um pouquinho a mais. Porque, nossa, realmente... Que era o que a gente tinha também. Foi fera. E foi assim, ó, a roupa que eu usei foi abençoada. Sabe? Eu me preocupo... Assim, a gente fez alguns projetos também. A gente fez rifa pro pessoal ajudar. Então, o pessoal ajudou muito, abençoou muito. Tinha gente que pegava 5, 6 números. No dia antes, a gente recebeu uma oferta de, tipo, R$200. Foi assim, foi chegando mesmo. E foi engraçado assim, né? Eu fui numa conferência lá na GEPAM, numa mesma semana que eu tava muito preocupada, porque estava chegando o clipe, e ainda faltava alguns ajustes que iam, né? Ia um pouco de dinheiro. E aí e aí chegou uma irmã, pastora, né? Ela não é aqui de Bauru, e ela falou assim, ó, Deus tá mandando te dizer pra você acalmar o seu coração, que é Ele que cuida do seu financeiro. E ela colocou uma oferta no meu bolso. E eu nem sabia que ela tinha colocado uma oferta no meu bolso. Eu achei que ela tinha relado assim em mim. E ela começou a orar e liberar isso sobre mim. E aí aquele peso de preocupação, que eu tava muito preocupada, foi saindo. E ela foi falando que era Deus que cuidava do meu financeiro, que era Deus que ia abençoar essa área da minha vida. E assim, essa oferta foi especialmente para uma coisa que eu tava precisando. E ela falou, Deus mandou te entregar essa oferta. Depois ela falou, né? E aí que eu entendi que, na verdade, ela tava colocando uma oferta no meu bolso. Que não tava batendo, ela tava colocando, né? E aí, depois disso, foi chegando outras pessoas também que foram abençoando. E foram abençoando, pessoas comprando rifa, né, e tal. Outras pessoas chegavam e falavam assim, eu quero abençoar a sua vida. Eu tenho um amigo que não é da igreja, ele nem frequenta nada, e ele mandou um pix de R$100. Quando ele mandou, eu falei assim, amigo, você mandou errado. Você mandar 10, veio um 0 a mais. Eu mandei pra ele, né? Ele falou, não, tô abençoando sua vida. E eu ficava assim, meu Deus, como que Deus, ele faz? Porque é pra glória dele, não é pra minha glória. É porque pessoas precisam declarar que ele tem poder e autoridade e que não é sobre nós, é sobre ele. Amém. E voltar ele pro centro, né? E tirar o eu do centro. Pastorzão também, né? O pastor Luiz Pascom. O Luiz Pascom, mano. Nossa, eles são bênção, mano. Chegar lá na igreja. Destruir uma igreja dele. A gente revirou a igreja, a gente pegou as cadeiras, tirou tudo, escondeu pra trás. Desfez o púlpito dele, desfez o púlpito, tirou tudo que tinha no púlpito, a gente desfez lá. E eu falei, pastor, pode, fica à vontade, faz o que vocês quiserem aí.
fez o que quis lá, sabe? Cara, eles Mexeu são em bênção tudo. demais, né, mano? Ele e a pastora Adriana, eu tenho maior saudade deles, cara. O Paulo foi lá, ajudou na iluminação, Eles que a gente são não sabia testemunhos. mexer. Foi. E outra, olha como Deus cuidou de tudo. Porque o Paulo, ele foi lá, ajudou na parte da iluminação. E nisso a professora, que era minha professora, que é minha professora de canto, agora é dela também, só que ainda ela não era aluna. Ela foi, né, pra poder preparar a voz da Raquel. Eu fechei um pacote. E o marido dela foi junto. E nisso o Paulo, no meio da gravação, ele teve uma emergência com o ar na empresa, né, com o ar-condicionado. Ele teve que ir, e ninguém sabia mexer lá. E aí, olha como Deus foi bom, porque aí a Cíntia levou o Rafa, né, que é o marido dela, eles sempre vão junto, né? Aí ele foi junto e ele manja demais de mesa de som, de luz, de que ele mexe lá no Bola de Neve, de iluminação, tudo. E aí ele ficou lá e o cara dominou. Porque Deus faz Deus, muito não certo. saber. Olha Porque como o Deus é pastor bom. Luiz também falou que não sabia mexer muito lá. Então aí ele dominou lá, mexeu em tudo, vixe, aí Deus. E é Deus, porque assim, por exemplo, eu fechei um pacote pra ela cuidar da minha voz. Então ela foi lá e cuidou, ela podia ter ido sozinha, né? E aí não, o marido dela ficou todo entusiasmado, falou, não, vamos. Chegou lá, Deus já usou eles são da Bola de Neve, né? Então assim, Deus já usou a vida deles de uma forma assim, foi muito especial pra ajudar em tudo, né? Tudo, no né? projeto. Tudo. Foram bênçãos que demais. bênção, cara. Olha como, né? Ó, e pro pessoal aí entender do que a gente tá falando, vamos fazer esse daí por completo, ao vivão, ao vivaço. E aí, ó, depois também eu vou pôr no vídeo um trechinho lá, mas eu vou colocar na descrição. Segue aí, ó. Como que tá o Instagram de vocês? Pode falar aí. Tá @LucasKardecOficial. Meu é Raquel, peraí. Raquel Underline Andrade. É isso Amém, aí. gente? Já mudei tanto o Instagram, que não é nem Fala do YouTube também. É o canal do YouTube. Fala aí. Se vocês puderem pesquisar, pesquisa já por completo Raquel Andrade. Tá azulzinho lá, uma imagem meio azul. É a gente que tá lá. Também tem no Instagram, né? Tem um link no Instagram na bio dela, já tá lá. Só se vocês clicar. Já vai direto, né? Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém.
Coisa linda, hein? Deus tem sido bom. Depois desse louvor, ele tem aberto muitas portas, né, amor? Amém. O pessoal tem, Amém. Eu ia falar amém, amor. tem Amém. visto, tem convidado a Raquel para louvar. A gente vai também ter alguns convites para levar a palavra. E Deus ele tem abençoado demais. Então, só agradecer a Deus por tudo que ele fez, porque além dele dar o louvor, além dele abençoar, ele ainda está abrindo as portas. Sim. Né? Amém. A gente tem recebido muito testemunho, sabe? Do que Deus está fazendo através desse louvor. De uma entrega realmente por completa. Então, às vezes a pessoa manda pra mim, a gente tava louvando, nossa, tô ouvindo seu louvor, tô sentindo a presença. Pessoal, muitas vezes que não é até mesmo da igreja, né? E fala, nossa, eu achei, me arrepiei, me senti emocionado, né? E é a presença de Deus, né? É a presença de Deus. E a gente tem recebido... Muito forte mesmo. Amém, glória a Deus. Que a gente possa entregar Amém. tudo que a gente Uma é, né? entrega Tudo que a por gente completa, tem. né? E eu creio, sabe, que Deus ainda vai usar vocês muito mais, assim, vai levar vocês muito além ainda do que Ele já tá fazendo, sabe? Porque esse louvor, sabe, gente, quando eu escutei ali a primeira vez, eu disse, cara, uau, é muito forte, assim, mesmo por isso que a presença, até quem não conhece, quem não entende, assim, porque quando tá chamando algo, tu tá atraindo essa presença e fazendo com que essa presença realmente tenha o poder e a autoridade que ela tem. Então é muito forte, assim, a presença é muito real. E nós aqui ainda, a gente foi privilegiado de estar aqui ouvindo ao vivo. Mas quem vai escutar certamente vai ser tocado. E assim, o que a gente deseja mesmo, primeiro, lógico, é agradecer muito, sim, muito a vida de vocês. Vocês são um exemplo para nós, porque tão jovens. Não, são vocês. Não, olha, são mesmo assim, porque vocês são um exemplo de juventude, cara, do que vocês estão fazendo. Também, né? É um sonho que tu tinha e tu persistiu naquilo ali. E mostrar o quanto é importante, sabe? O quanto é importante essa presença. Quanto a gente deve realmente viver isso no nosso dia a dia. Eu acompanho muito, assim, eu vejo bastante coisa. Às vezes eu não comento, mas eu tô sempre acompanhando. Sempre que posso eu compartilho, né? Mas eu sou muito grato também, eu queria dizer aqui, a vida de vocês, por causa do teu pai, cara, a rádio Unidos pelo Reino, na verdade, a rádio ela nasceu no desejo do nosso coração, depois que a gente foi lá na rádio, lá que teu pai fazia, convidava nós. Então, ele é um exemplo, assim... E a primeira vez que eu ministrei foi lá na rádio, né? É verdade. Que legal. Então, tu vê assim que... muito que eles eu vou contar o testemunho lá quando ele vir, né? Mas e assim, vocês, essa família, vocês são um exemplo mesmo. Talvez vocês não tenham nem a dimensão, a noção do quanto vocês são um exemplo para muitas pessoas. Muita gente que está ali acompanhando vocês. Muitos jovens, né, que queriam ter, de repente, um relacionamento como o de vocês. Isso. E não só jovens, adultos, né, também, alguém. Pessoas mais velhas que puxa vida, olham para vocês e vê um exemplo em vocês. Cara, vou seguir o que eles estão fazendo, a maneira, o que eles estão falando. Então, vocês têm uma relevância muito grande. E na nossa vida mesmo, eu falo isso assim, eu agradeço de coração você estar aqui mesmo. Sei quanto foi difícil, né? Eu sei que depois a Raquelzinha não vai ter espaço mais na agenda. Depois vai ser difícil. Foi tão difícil que ele me mandou para outro endereço. Eu mandei errado. Quando chegou o dia. Eu vou falar que ele mandou lá do outro lado. Se você for o próximo convidado, já pergunta se é o endereço mesmo. Não vai dar um Benjamin, pelo amor de Deus, né? Avisa. Pergunta pra Karina, lá perto das Nações, o negócio é perto do César. Não, mas é assim, ó. Eu agradeço, gente, de coração. Aí queria só que o Lucas falasse, Lucas, uma palavra que tá queimando no teu coração, que tu tem ministrado pra juventude, né? Ou não só pra juventude, mas pra igreja. A gente tem depois que a gente voltou da conferência lá de São Paulo, Deus ele começou a falar muito forte no meu coração que a gente tinha que fazer um grupo de jovens assim, mas não que fosse o grupo da igreja normal, um grupo... Um momento, né? Nosso mesmo. E aí a gente fez para os jovens que vai pra faculdade, fala que trabalha de noite, então a gente faz 10h45 da noite, da sexta. E olha que negócio que é. Porque a gente começa 10h45, vai acabar umas meia-noite, a gente fica conversando, eu vou dormir 1h da manhã, e 5h15 estou de pé para trabalhar no outro dia.
É muito difícil, puxado, mas né? Assim... porque Deus ele realmente tem feito coisas. E o nome é Inconformados. Então eu vou deixar o versículo que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Por quê? Porque Deus ele queimou muito forte no meu coração assim, sabe? Que não tá bom. Quando a gente se conforma com as coisas, a gente deixa da forma que tá. A gente fica, tá confortável, deixa dessa forma, deixa desse jeito. E a gente vive da mesma forma sempre. Mas aí, a partir do momento que a gente começa a se conformar com as coisas, a gente quer buscar algo novo. Eu até brinquei na igreja, falei assim, eu tô inconformado com essa mesa de som, porque a nossa mesa de som era uma mesa pequenininha. Eu falei, eu sou grato por isso, porque as pessoas acham que, porque eu não tô inconformado, que eu não sou grato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou muito grato pelo que Deus já deu. Eu sou muito grato pelo que a gente tem. Só que eu tô inconformado que a gente pode ter uma melhor. Aí passou o quê? 2 semanas a gente tava com uma mesa de som desse tamanho, assim, ó. Que Deus ele abençoou, a gente fez uma vaquinha e conseguimos comprar. Glória a Deus. E aí foi, sabe, nessa vontade que eu vim de lá de São Paulo. Eu falei assim, eu tô inconformado que ainda tem pessoas que estão no mundo, tô inconformado que tem amigos meus perdidos, eu tô inconformado que a gente pode falar mais do amor de Deus, eu tô inconformado que a gente pode viver mais de Deus. Então, por isso, inconformados. E a própria palavra fala pra gente não se conformar com esse mundo. Então, eu recebi algo de Deus, recebi algo sobrenatural. Foi muito bom, mas eu quero mais. Eu quero buscar além, verdade. Sabe? Eu quero aquilo que tá escrito na palavra que os olhos não viram, ouvidos não ouviram. É isso que Deus tem preparado pra gente. Então, eu quero mais. E quando a gente fica inconformado com a nossa situação, a gente sempre vai se movimentar e buscar mais. Então, é por isso. E esses dias Deus ministrou muito forte ao meu coração, que eu tenho certeza que muitas pessoas não concordam. Mas assim, que eu fiquei olhando. Esse dia teve Céu na Terra em Bauru, né? Teve um movimento lá na Vitória Régia. Esses caras são bênção demais. São muito bênção. E é muito legal que isso aconteça na nossa cidade. Mas sabe o que Deus ele me deixou inconformado? Porque assim, você pode ver que... Vamos supor que você faça um culto na praça, vamos supor que eu faça, vamos supor que outra pessoa faça. As pessoas, elas não aderem, elas não abraçam isso. As igrejas, As igrejas não abraçam. Isso, aí tem que vir uma pessoa... Por isso que a gente, o nome da rádio é Unidos pelo Reino. A gente isso, tem exatamente. Essa visão. A pessoa tem que vir lá de Brasília para fazer um culto no Vitória Régia para que todos vão. Entendeu? A Raquel aqui, podendo cantar. E aí as pessoas querem falando assim, eu quero avivamento, eu quero avivamento, eu quero avivamento. Só que elas esperam que uma pessoa famosa venha de tal lugar para poder acontecer um movimento assim. E o avivamento tem que vir de nós. E sendo que às vezes dentro da igreja mesmo, você tá fazendo um culto e os irmãos não estão apoiando, os irmãos não estão indo. Aí vem uma pessoa que já tem nome, então as pessoas estão querendo viver algo que outra pessoa já tem. Para que o avivamento venha, você tem que começar a partir de você. Não foi assim o avivamento no País de Gales, tem aquele livro maravilhoso da Rua Azul. Tem que começar por uma pessoa, mas você não precisa depender de uma pessoa que vem de lá. Eu não tô falando que isso é errado, isso é maravilhoso, que venha mais vezes, que tenha mais momentos assim, que as pessoas gostam e sabe, a presença de Deus é real. Eu não pude ir porque eu tava na faculdade, senão com certeza eu iria. Nós também tava fora. Mas assim, a gente não precisa esperar que ele venha, a gente não precisa esperar que o João Paulo venha lá de Brasília para poder fazer, nossa, que maravilhoso. E as pessoas, infelizmente, as pessoas se esperam. Isso. Infelizmente, elas não esperaram, eles veem aqui. Não precisa. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Por quê? Porque não é o João Paulo que trouxe aquela presença do Espírito Santo. É Deus que se fez presente. É Deus que faz. Né? É Deus que usa ele. Pode usar você, pode usar. Isso, pode usar você que tá vendo, pode usar eu, pode usar a Raquel, pode usar qualquer um de nós. Isso. Então que a gente possa colocar isso na nossa cabeça. Porque é por isso que o avivamento não aconteceu ainda. Porque as pessoas, elas não se colocam para que Deus possa usar elas. Ela espera que, é aquele famoso que ela falou, ora por mim, mas elas não oram no secreto. Então que a gente possa começar, a gente a se colocar, a gente se entregar por completo. Não que outras pessoas façam um movimento por nós, não que outras pessoas tragam Jesus até nós, mas que nós possamos trazer. Tem aquela palavra que fala de Ezequiel, que ele estava no Vale de Ossos Secos, né? Muitas pessoas, elas estão como aquelas pessoas que estavam mortas, aqueles ossos secos. Mas só que Deus quer transformar a vida dela, tirar ela desse olhar que ela é aquele vale de ossos secos
e trazer ela pro lado do profeta. Isso. Deus quer usar ela, sabe? Não que ela Ser seja um aquela pessoa que tá exército. morta, que o espírito, sabe, tá morto. Ele quer que ela seja o profeta que profetiza na vida de outros para que outros possam reviver. Amém. Exatamente, glória a Isso Deus. aí. E sabe, Lucas, é exatamente essa é a nossa visão. A nossa visão, até por isso que a rádio se chama Unidos pelo Reino. Que a nossa visão não é, vamos separar por placa, não, até assim, teve pessoas que às vezes a gente traz, fica meio, eu falo, não, pode falar da tua igreja, eu faço o trabalho, vocês fazem o trabalho de sexta, dá o endereço, fala o bairro. Eu ia perguntar mesmo, esse trabalho que tu falou, esse projeto, é um projeto, não sei, que tu falou, que é à noite, né? É muito legal isso, para quem faz faculdade mesmo, né? Porque eles não podem ir no culto, às vezes, dia de semana, coisa assim. Eu não posso ir no culto dia de semana. Então, tá vendo? E é um ótimo. Eu conheço um pastor que se chama Samuel, ele faz uma célula, que é depois do horário da faculdade também, termina acho que umas 11h30 da noite a célula dele. E é benção assim. E vai pessoas de outra igreja, e a gente faz o que? Oportunidade, sabe? E aí a gente fala... você veio aqui hoje, se você sentiu a presença de Deus, você não tá indo na igreja, tem uma igreja perto da sua casa, você vai, sabe? Não precisa ser na nossa igreja, não precisa ir lá. Porque às vezes as pessoas querem evangelizar e querem levar a pessoa pra sua igreja. A pessoa mora lá no Meridota e quer que vai lá na igreja lá. Não tem condições, e não tem condições. Aí vai um culto, vai 2 cultos e depois fala assim, não posso ir mais. Você tem que instruir a pessoa, ela ir pro lugar que ela se sinta bem, um lugar que fala da palavra de Deus com verdade, mas assim, que seja acessível pra ela, que seja fácil, porque senão ela vai acabar não indo e vai parar de ir. E pro pessoal que vai assistir de Bauru, onde que é o trabalho lá de vocês? É lá na Rua Alameda Cafelândia, 253, 10h45 da noite. Toda sexta-feira a gente tá lá, só para os inconformados, hein? Pessoas que querem mais. Amém, glória a Deus. Vai ter que ir lá dar uma passada. Vamos lá conhecer esse projeto de perto. De Deus Amém, nós, glória a Deus. Vou convidar vocês, já vai lá ministrar pra nós. Só não vou falar que eu vou louvar, porque a minha voz não é igual a da Raquel. Vamos louvar. Cada um ministra numa cesta, não tem problema. Amém. Aí vai 2 cestas, pronto, já resolvemos essa situação. Glória a Deus, hein? Então... Gente, nossa, tinha muito mais, assim, eu sei que eu falei aqui... Ficar o dia todo aqui. Podia ficar o dia todo, mas... Pra gente nem ver. Mas, assim, cara, vocês são bênção. Parabéns mesmo por tudo que vocês estão fazendo. Eu creio que hoje ainda, por mais difícil que foi vocês virem, mas daqui uns anos vai ser impossível praticamente trazer vocês... Mas de tanto assim, eu creio que Deus vai abrir, sabe? Deus vai abrir mesmo, assim, eu creio nisso, eu acredito mesmo. Enquanto a gente estava conversando, eu estava aqui, vocês estavam falando aqui, eu estava pensando aqui, orando e conversando com Deus mesmo. E o que Deus colocava no meu coração é isso, assim, que aproveita aí. Porque Deus vai levar vocês muito longe. Às vezes a gente pensa, e Deus vai levar muito longe, assim, eu tenho certeza do que eu tô falando, não tô falando de mim, eu sei que é do Espírito. E Deus vai levar vocês muito longe, vai, sabe, tornar o nome de vocês famoso, porque às vezes a gente fala, vai ficar famoso. Não, tornar o nome famoso para que o nome de Jesus seja engrandecido através da vida de vocês. Então, eu acredito mesmo nisso, creio que isso vai acontecer logo, né? Como a Raquel falou, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida e vai acontecer muito mais ainda, assim, na vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Eu recebo tudo isso, né? Nós recebemos, né, amor? Mas que... a gente nunca perca a nossa humildade, Amém. Nunca perca a essência de Deus. Então, que ele sempre esteja à frente de tudo, que se Deus fizer, não, que com certeza Ele vai fazer, como você falou, que a gente sempre tenha em mente que é Ele que faz, porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas que elas ganham um pouco de visibilidade, elas se desviam. Perde a essência. Perde o foco, então que a gente não perca esse foco nunca, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada pelo convite, pessoal. Deus abençoe. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, né? A gente acompanha vocês aí no Bond Kids e hoje a gente está aqui trazendo um pouquinho das nossas experiências, né? E fico muito feliz, né?
pelo carinho, pela recepção de vocês. Que Deus continue abençoando esse projeto A recepção, de vocês mais e mais. Uhul. Bis também, viu, gente? Tem recepção patrocina boa, nós aí, Bis. Deus abençoe poderosamente esse projeto, viu? Amém, a gente Amém, recebe. glória a Deus. Então, gente, ó, você que assistiu aí até o final, ficou até o final desse vídeo, não deixe de ir lá na página da Raquel, do Lucas, curte lá, acompanha eles. Eu creio que eles vão edificar muito a vida de vocês, assim como tem edificado a nossa. Amém. Amém? Então, gente, Não ó... esqueçam também de curtir, né? E compartilhar. E compartilhar, comenta É, também, espalha Escreve aí. aí no podcast aí, se inscreve aí na na... igreja. E ó, e não sejam conformados aí. Isso. Não se conforme com esse mundo. Amém? Então, gente, ó, Deus abençoe, beijo no galera. coração. Beijo. Até a Obrigada. próxima. Deus abençoe.